Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI, está começando para todo o Brasil o programa Eclésia, aqui pela sua Rede Século XXI. Você nos acompanha por todo o Brasil através do sinal da Rede Século XXI, ou também do aplicativo, e tem um aplicativo para celular da Rede Século XXI, você pode baixar aí, é fácil. Você pode assistir pelo aplicativo de celular, pelo portal da Rede Século XXI, enfim, você não perde a nossa programação de diversas maneiras, então você pode acompanhar toda a programação da Rede Século XXI e o programa Eclésia, que é esse programa que toda terça-feira, nesse horário, a gente conversa sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. O programa Eclésia é um programa de catequese. Eu sou o diácono Eric Módulo. Na terça-feira a gente conversa sobre isso, quase sempre ao lado do Padre Guido Montinelli, que é o caso de hoje, está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Com grande alegria e verdadeiro fervor cristão, estamos chegando nas vossas casas, acreditando no valor da catequese, do conteúdo da doutrina, e que nos ajuda não somente a conhecer mais, mas sobretudo a praticar mais o carisma da vida cristã. E hoje, de uma maneira especial, porque estamos na semana de preparação para comemorar a descida do Divino Espírito Santo, portanto, nós escolhemos um tema altamente catequético, né? É verdade, Padre Guido, domingo, como o senhor já está adiantando, é a festa de Pentecostes, né? É o dia solene que a gente lembra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, sobre a igreja primitiva reunida. E nós vamos falar sobre um sacramento, né? O sacramento do Crisma. O programa de hoje é dedicado ao sacramento do Crisma e também pelos dons do Espírito Santo. A gente vai conversar no meio do sacramento, a gente preparou uma pauta que temos como pano de fundo o sacramento do Crisma, mas a gente vai falar também outras coisas relacionadas ao Espírito Santo. O sacramento do Crisma e o Espírito Santo tem tudo a ver, né, Padre Guido? Exato. Um complementa o outro, né? Porque quando o bispo crisma uma pessoa, através da unção sagrada, solta uma belíssima frase: recebe por este sinal os dons do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo tem uma efusão de muitos dons na pessoa que o recebe e que, a partir daquele instante, é chamada a dar testemunho do que significa ser templo do Espírito Santo, com todas as qualidades que o Espírito doa de uma maneira completamente gratuita. Ô, Padre Guido, a gente sempre faz um sorteio aqui para os nossos amigos telespectadores. Hoje não é diferente, nós temos um livro que será sorteado para todo mundo que ligar aqui para a gente. Está aí, ó, Adultos na Fé. Tem tudo a ver com o tema do Crisma, né? Um livro, inclusive, de preparação, uma catequese de preparação para adultos que vão receber esse sacramento do Crisma. Você pode ligar no telefone que está no seu vídeo, você pode conversar com as nossas atendentes, dizer que quero participar do sorteio, faz comentário ou pergunta sobre o tema que aqui estamos trabalhando. Enfim, ligou, no final do programa sortearemos esse livro. Agora, eu quero abrir uma exceção aqui, que geralmente a gente começa o programa e vamos direto ao assunto. Eu só quero fazer um pequeno parênteses, durante o programa eu até volto nesse assunto. Pois, nesse mesmo telefone que nós divulgamos aqui para fazer o seu contato com a gente, para o sorteio, as nossas atendentes, nós temos aqui um setor, né, específico para isso aqui na nossa emissora, para atender os nossos queridos amigos telespectadores. Mas eu quero dar ênfase mesmo em um detalhe específico. O mês está acabando, né? Amanhã tem mais o último dia útil do mês e nós estamos ainda, infelizmente, com as doações do mês, dos nossos queridos amigos associados, abaixo da expectativa, aliás, está abaixo do que a gente gostaria, né? O que isso significa? Se você já é sócio, a gente pede encarecidamente, a gente pede mesmo aqui que você possa fazer essa doação antes ainda do mês virar, para que a gente possa atingir as metas, na qual, olha, eu tenho certeza que você sabe que não é barato manter uma TV no ar, imagina, né? Equipamentos, todos os funcionários, o prédio, enfim, a transmissão, é muito cara a transmissão de TV, que envolve satélite, tanta coisa, e a gente conta com a sua colaboração. Então, se você é sócio, por favor, faça a sua doação ainda esse mês. Se você não é sócio, é possível também fazer uma doação espontânea. No portal da Rede Século XXI isso é possível, ou você pode também ligar nesse mesmo telefone e perguntar para as nossas atendentes: eu não sou sócio, mas quero fazer uma doação espontânea. Também é possível. E se você não é sócio, fica o convite. Ao ficar sócio aqui conosco da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, você ajuda a manter essa obra de pé. Não só o programa Eclésia, como todos os programas aqui da casa, né? Só acredita mesmo na evangelização quem foi tocado por ela, né? Só acredita, doa para uma obra de evangelização quem acredita no Evangelho
e não anuncia o que aquela obra está fazendo. E eu tenho certeza que você, nosso querido associado, entendeu isso. E por isso você quer colaborar para que a gente possa manter no ar a nossa obra de evangelização e que a palavra de Deus possa chegar em tantos lares espalhados pelo Brasil. Então, fica aí o convite, os contatos estão aí também. E você ligar para a gente, você aproveita, dá o seu nome, para que você participe do sorteio no final do bloco do livro que a gente está disponibilizando para os nossos amigos hoje, tá certo? Agora, vamos começar a nossa conversa, Padre Guido. Certo. Né, vamos trabalhar. Bom, vamos lá de cara, começar pelo Antigo Testamento, porque o senhor já até estava adiantando agora há pouco, no sacramento do Crisma, o bispo vai ungir com um determinado óleo, que o senhor vai explicar para a gente que óleo é esse, e ele pede mesmo o derramamento dos dons do Espírito Santo sobre o fiel. Agora, no Antigo Testamento já existia esse costume de uma unção com óleo também, não tinha? Sim. É só abrir as primeiras páginas da Bíblia, Diácono Eric, sobretudo no livro do Levítico, certo, onde nós encontramos vários ritos que os antigos faziam na hora, por exemplo, de inaugurar um templo, como também de consagrar uma pessoa que se dedicasse inteiramente ou exclusivamente para o culto religioso. Certo. Era usado exatamente o azeite de oliva. Certo? E a pessoa era consagrada, ungida até no corpo inteiro, minha gente, porque era uma pessoa que, mesmo vivendo dentro da comunidade, adquiria, porém, um poder diferente, quase como se fosse uma ponte entre a humanidade e o Deus. Certo. Né? Por isso, nós notamos a unção do óleo sagrado nas portas dos templos, na roupa das pessoas, no corpo das pessoas, e isso já nos primeiros tempos da igreja, como também, além do óleo, era usado o sangue dos animais. Certo. O sangue que era aspergido exatamente sobre as casas e sobre as mesmas pessoas, como se fosse um sinal de consagração. Certo. Agora, desde os primórdios da igreja, na administração dos sacramentos, a questão do óleo estava presente também, né? E quais são os sacramentos que usam o óleo, Padre Guido? São os sacramentos que usam o óleo. Interessante a sua bela pergunta. Nós temos o batismo, temos a confirmação, temos a unção dos doentes e temos o sacramento da ordenação sacerdotal. Certo. Né? Sempre o mesmo óleo para tudo Não, isso? a igreja, agradeço por esta observação, a igreja usa 3 tipos de óleo. Certo. O óleo chamado dos catecúmenos, certo, que é usado exclusivamente no batismo, o óleo da unção sagrada dos enfermos e o óleo do crisma. Estes 3 óleos são consagrados pelo bispo numa Santa Missa especial na quinta-feira da Semana Santa. Uma missa que em língua latina chama-se Missa Crismatis, isto é, Missa do Crisma. Popularmente conhecido como Missa dos Santos Óleos. A Missa dos Santos Óleos, inclusive, é uma concelebração do bispo com os sacerdotes das respectivas dioceses e no final da Santa Missa, estes 3 óleos são entregues aos sacerdotes para levarem nas respectivas paróquias. A gente tem umas imagens para ilustrar o que o senhor está dizendo, Padre Guido. Coloca aí para a gente. Sempre o bispo que preside essa celebração, né, Padre Guido? Né? Geralmente na quinta-feira da Semana Santa, está aí, ó. Essa é uma imagem, então, do Dom Moacir Witt. Dom Moacir Witt já falecido, faleceu no ano de 2014. Né? Dom Moacir Witt, que então, nessa oportunidade estava celebrando aí a bênção dos Santos Óleos. Dom Moacir foi arcebispo de Curitiba, né? Nessa imagem que a gente está vendo. Ele está ali preparando para abençoar os óleos. A gente tem outra imagem, diretor? Põe para a gente. A gente tem mais imagens. Tá aí, Dom Murilo Krieger, nosso colega aqui da casa, apresentador da Rede Século XXI já há muitos anos, apresenta o programa Anunciamos Jesus aos domingos. O Dom Murilo é arcebispo primaz do Brasil, arcebispo de Salvador, né? Trabalha aqui conosco há muitos anos. Também estava ali naquele momento preparando. Eu acredito, Padre Guido, que ali dentro daquele recipiente, que já tem o óleo, ele está colocando um outro líquido vermelho. Deve ser um perfume, Padre Guido? Sim.
Exato. Podemos dizer, Diácono Eric, que os ingredientes básicos são os mesmos nos 3 óleos. Certo. O ritual contempla o seguinte: o primeiro óleo a ser consagrado é dos enfermos, Certo. que o sacerdote usa na unção sagrada dos enfermos e que tem também o valor de perdoar os pecados. Quando o senhor Olha fala, só. pedi para o diretor colocar uma imagem. Tem a imagem dos 3 óleos destacados aí para que a gente possa entender bem que são sempre 3. Coloca aí para a gente, por favor, Lucas. Tá aí, ó, os 3 ali, Padre Guido. Só lembrando, Certo. óleo dos enfermos, o Óleo senhor já dos disse. enfermos. Tá. Depois temos óleo dos catecúmenos, Certo. que o sacerdote usa ungindo o peito das crianças que batiza. Certo. E depois temos o óleo do crisma, que é usado seja no batismo, quando o sacerdote faz uma unção na fronte do bebê, Certo. e é usado de uma maneira especial no sacramento que leva o mesmo nome do crisma, certo. e na hora da ordenação sacerdotal, quando o sacerdote unge sobretudo as mãos do sacerdote. Também é o óleo do crisma, então. O óleo do crisma. E na consagração episcopal, o mesmo óleo do crisma é usado pelo bispo que está presidindo a celebração, Certo. ungindo a cabeça do novo bispo. O senhor estava dizendo, eu acabei interrompendo o senhor, todos nesses 3 óleos, a base é a mesma, azeite Sim, de oliva. Azeite de oliva. Certo. E cada um desses óleos depois recebe um acréscimo de um perfume. É muito cheiroso o óleo sagrado, né? Então cada um tem um perfume característico. Exato, um perfume característico, né? E estes santos óleos são entregues em todas as paróquias na quinta-feira santa, através dessa Santa Missa do Crisma, né? E os sacerdotes levam para usá-las no sacramento do batismo, na assistência aos doentes, certo? E também quando o bispo chega para crismar os adolescentes em todas as paróquias da sua diocese. Ô, Padre Guido, para a gente encerrar essa questão dos santos óleos, num dos 3 óleos que serão ali abençoados, né, pelo bispo, tem um detalhe na liturgia muito interessante. O bispo sopra, né, no recipiente com óleo. O que significa isso? Muito bem. A imagem, a gente tem uma imagem aí, ó, inclusive o Papa Bento XVI fazendo Sim, isso. Exato. Né? Enquanto o bispo consagra o óleo dos enfermos e o óleo dos catecúmenos com uma simples oração, Certo. misturando este perfume com o óleo, quando se trata de consagrar o óleo do crisma, o bispo sopra. Este sopro, gente, tem toda uma origem bíblica. O sopro em língua hebraica chama-se de ruá. Certo. Significa a transmissão de um poder divino naquele óleo, que se torna consagrado. Por isso o sopro representa a presença do Espírito Santo no poder deste óleo que é usado para ungir até as mãos do sacerdote ou ungir também a cabeça de um bispo. Ô, Padre Guido, na liturgia é o único momento que existe esse sopro? Tem algum outro momento ou somente nesse? Não, tem mais um... Obrigado por esta pergunta, né? Nos ritos orientais é bastante comum. Certo. Ver o teu sacerdote que usa o sopro na hora da consagração para mostrar a presença vinda direta do Divino Espírito Santo, né, até nessa espécie do pão e do vinho na hora da consagração. E nos ritos orientais, às vezes também, movimento com as mãos, Sim, exato. simbolizando isso também, no momento da epiclese, da invocação que o Espírito Santo, que o sacerdote faz a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas. Né? Certo. Na Bíblia, para dar a resposta à sua pergunta, Diácono Eric, nós temos no primeiro livro do Gênesis o sopro Certo. de Deus, naquele que é chamado assim, tipo de um fantoche de barro, e sopra exatamente no nariz. E para dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Certo. E depois, no Evangelho de João, nós temos o sopro que Jesus faz sobre os apóstolos, Jesus ressuscitado, e diz, recebei o Espírito Santo, né? E nasce aquele envio
para perdoar os pecados. O Padre Guido, o sacramento do Crisma é recebido apenas uma vez na vida? Sim, não somente o sacramento do Crisma, como também o sacramento do batismo e a consagração sacerdotal, a ordenação sacerdotal. Estes 3 sacramentos, prezados amigos, marcam para sempre a presença de Deus de uma maneira tão profunda, até o ponto que ninguém pode ser batizado 2 vezes. Por que dizemos isso? Meus amigos, porque é bastante, infelizmente, temos que respeitar a verdade. É bastante comum para nós padres, trabalhando nas paróquias, receber comunicações de fiéis que dizem: Padre, por motivos pessoais, não me considero mais católico, peço para o senhor a gentileza de riscar o meu nome no registro dos batizados. Não, ninguém pode ser batizado 2 vezes. Como também ninguém pode receber o sacramento do Crisma 2 vezes, e no caso, como no Padre Guido, também o sacramento da ordenação sacerdotal. A ordenação sacerdotal, o sacerdócio, como também na Crisma e batismo, são sacramentos para toda a eternidade. Já que o senhor entrou na questão do sacramento da ordem, só uma curiosidade antes da gente ir para o intervalo, que eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para o próximo bloco. A gente já vai para o intervalo. O senhor disse que o óleo do Crisma é usado na ordenação sacerdotal, que o bispo unge as mãos do sacerdote. E quando existe a sagração episcopal, né, quando um bispo está consagrando outro, no caso, sacerdote, para que venha se tornar bispo, no caso é a cabeça, que é ungido com esse óleo. Sim. E o diácono não é ungido com esse óleo? Claro que o diácono também é ungido, né? Mas só que no rito é apenas a imposição das mãos. Exato, né? exato. Agora, no rito do diaconato, é somente o bispo que impõe as mãos na cabeça do neodiácono. Ao passo que na consagração sacerdotal é o bispo e todos os demais sacerdotes que estão celebrando. A gente volta nesse assunto do sacramento da ordem, já falamos várias vezes aqui no programa, mas em breve vamos dedicar um outro programa sobre o sacramento da ordem e entrar nesses pormenores, que é sempre rico, né? Eu, por exemplo, sou diácono há 7 meses, não faz nem um ano que eu sou diácono, né? Sempre começo dizendo que o programa que eu sou diácono e tudo mais. Muitas pessoas acabam até confundindo. Eu não sou padre, sou diácono permanente, sou casado. Aliás, semana passada meu filho estava aqui no programa, encerrou o programa aqui conosco, tenho 3 filhos, sou diácono permanente, né? O grau do diaconato permanente na igreja é possível ser casado, que é o meu caso, né? Padre Guido, vou fazer uma pergunta para o senhor, para a gente ir para o intervalo, tá bom? O senhor falou aí logo no começo que o bispo, quando vai crismar o jovem, ele diz assim, olha, recebe por esse sinal os dons do Espírito Santo. Quais são esses dons, né, que esse jovem recebe no sacramento do crisma? O senhor conta para a gente daqui a pouco. Podemos ir para o intervalo, diretor? O senhor falou comigo? Podemos? Ah, verdade, né? Lembrar dos nossos amigos aqui, o sorteio, enquanto a gente vai para o intervalo. Liga aqui pra gente, pois temos um sorteio de um livro, como de costume, no final do programa. O livro, justamente, é um livro de catequese para o sacramento do Crisma. Adultos na Fé é o nome desse livro. Se você vai se preparar para o Crisma, conhece alguém que está se preparando para o Crisma, liga aqui pra gente, nesses números que estão aí no seu vídeo. No final do programa sortearemos. Pois agora vamos para o primeiro intervalo do programa. Daqui a pouquinho a gente volta e o Padre Guido vai responder essa questão, hein? Quais são esses dons do Espírito Santo? Não sai daí, a gente volta já já.